Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 18 de setembro de 2025, 24ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Clamamos a Deus nesse dia, que derrame sobre nós o Espírito Santo, que nos dê força, que firme os nossos tornozelos e joelhos, para de pé enfrentar as dificuldades deste dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso chama-se presente, dia presente. Então, este presente que Deus nos deu é um dia favorável para que nós tenhamos condições de dar testemunho de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo do dia, São José de Cupertino, o padroeiro dos estudantes. Século XVII, Itália, quando José Maria Deza nasceu, em 17 de junho de 1603, uma cidadezinha de Cupertino, na província italiana de Lecce, sua família estava passando por uma crise financeira terrível. Na pobreza, e ainda jovem, foi sentenciado, depois da morte de seu pai, a trabalhar como escravo, durante anos, até que pagasse a dívida da sua família. Nesse meio tempo, então, foi chamado, convocado pelo Senhor, numa vocação de servir a Deus, mas não tinha muita cultura. Então foi rejeitado no seminário e algumas ordens, justamente por não ter cultura. Mas Deus lhe foi providente. Numa dessas provas, ele só conhecia um texto bíblico, Ele fazendo aí um teste para o diaconato, e o bispo local, justamente a arguição foi exatamente nesse versículo bíblico que ele conhecia. Aí ele deu um show de oratória, Então assim ele conseguiu entrar para uma ordem religiosa. E São José Cupertino foi muito criticado, perseguido, era chamado de irmão burro, justamente porque ele não tinha estudo, mas ele era uma pessoa de grande vocação, servia aos pobres, e numa das missas que ele participava, ele acabou levitando, literalmente saindo do chão no altar durante a hora da consagração. Todo o povo ficou assustado com aquilo, mas ele demonstrava ali um grande poder e intimidade com Cristo Jesus. Tanto que os inquisidores de Nápoles chamaram ele para poder chamar a atenção dele, mas no meio lá da entrevista que ele teve com os inquisidores, ele acabou levitando também. Então eles entenderam que aquilo era um dom de Deus. Por isso nós louvamos a Deus pela vida desse santo, São José de Cupertino. Tu que alcançastes as mais altas ciências, não pela intelectualidade, mas sim pelas vias místicas, ajudai-nos nos nossos estudos e no desejo mais sincero de conhecer Deus. Ensinai-nos a descobrir em Jesus o caminho de sabedoria. Amém. Vamos preparar o nosso coração para ouvir a santa palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ninguém te despreze por seres jovem. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Até que eu chegue, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dada por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos do presbítero. Com perseverança, põe estas coisas em prática, para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mostra-te perseverante, assim te salvarás a ti mesmo e também aqueles que te escutam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 110. Grandiosas são as obras do Senhor. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis.
confirmados para sempre e pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Grandiosas são as obras do Senhor. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Grandiosas são as obras do Senhor. Temer a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica. Permaneça eternamente o seu louvor. Grandiosas são as obras do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando ele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou-o com os cabelos. Tu não me deste um beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, dentre os diversos aspectos deste evangelho, o que mais escandaliza os presentes neste jantar, nesse almoço, que acontece na casa de um fariseu. Então, um fariseu, muito exigente na lei. Quando Jesus fala: teus pecados estão perdoados para aquela mulher, então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa os pecados? Então, somente Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus fala de si mesmo: eu e o Pai somos um. Quem me conhece, conhece ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, dentro das profecias e também obedecendo toda a regra profética das Escrituras, Deus estaria conosco em forma de homem. Então, estamos diante do Messias, aquele que se fez homem e habitou no meio de nós. Agora, na casa do fariseu, aproxima-se então uma pecadora, na visão farisaica. Esta mulher é uma pecadora. Como que ela pode estar tocando no pés, se ele fosse o Messias? Certamente ele saberia de quão pecado ela tem, e ele está deixando ela tocar nele. O fariseu pensou assim, vendo isso, o fariseu, o que havia convidado, ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher estaria tocando ele. Mas espera aí, se esta mulher
que estava lá servindo na casa dele era tão pecadora assim, como é que esse fariseu então deixava que ela convivesse com seus filhos, convivesse com a sua esposa, convivesse na sua casa? Não era tão santa a casa dele, né? Mas é o pensamento farisaico de condenar as pessoas, onde o Evangelho em Cristo Jesus nos ensina que devemos primeiro acolher as pessoas, preparar, né, promover essa pessoa e fazer de tudo para incluí-la numa vida santa. Não era a prática deste fariseu. Por isso, então, que Jesus fala desta parábola, né, do perdão, onde o Senhor perdoou um servo que devia muito e o outro devia muito pouco. Então, Jesus usa desta parábola para dizer: se esta mulher tem tanto pecado assim, os pecados dela estariam então perdoados, porque ela acabara de tocar em Jesus, tocando no próprio Deus, humilhando-se diante de Deus, teve o seu pecado perdoado. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 4, a preocupação de Paulo, onde relata para Timóteo: não seja a sua pouca idade, o seu despreparo na vida, nenhum obstáculo para o dom que Deus lhe está te dando. Toque em Deus, continue pregando, continue anunciando Jesus. Não descuide do dom e da graça que tu tens e que te foi dado por indicação da profecia, acompanhado pela imposição das mãos que a igreja, né, os presbíteros te impuseram a mão. Anuncie, porque são várias situações onde Timóteo também certamente enfrentaria um fariseu aqui, um doutor da lei ali. Então Paulo fala: não se intimide pela sua pouca idade. Ao contrário, mostra-te perseverante. Assim salvarás a ti mesmo e também aqueles que te escutam. Certamente esse fariseu que Jesus estava convivendo no evangelho de hoje, certamente também recebeu uma graça, né? Percebendo tamanha sabedoria daquele jovem que estava na casa dele, que Jesus era jovem, 30, 33 anos, no máximo, ali quando essa cena aconteceu. Então era um jovem. E a juventude de Jesus não o impediu de carregar aqueles que estavam na casa daquele fariseu de tamanha sabedoria, disciplina no Senhor e conhecimento da graça de Deus. Então, jovens, são para vocês a liturgia de hoje. A sua pouca idade pode transformar a vida da sua casa, a vida do seu ambiente de trabalho. Então, tudo essa graça colocamos na mão de Deus, né, que o Senhor coloca nas nossas mãos para servir ao Senhor. São José de Cupertino também não tinha mais do que 20 anos quando começou a exercer de forma extraordinária seus dons, jovem também, né? E anunciando até escandalizando, né? Porque escandalizando no sentido bom da palavra, porque quando ele levitava, todos ficavam escandalizados com tamanha graça de dom que o dom de Deus fluía sobre ele. Então, o grande apelo da liturgia de hoje é para que os jovens de hoje sejam transformadores, sejam anunciadores da palavra, para que se cumpra aí o Salmo 110. Suas obras são verdadeiras e são justas, seus preceitos. Todos eles são estáveis, confirmados para sempre, pelos séculos realizados na verdade e retidão. Então, que o jovem possa levar nas suas atitudes, no seu andar, no seu falar, ajudando a igreja a proclamar esse tempo santo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida e dê aos nossos jovens todo conhecimento, retidão e determinação para anunciar a Jesus, assim como o próprio Senhor fez, assim como Timóteo, estimulado por Paulo, e assim como o santo de hoje, São José de Cupertino, que anuncia com desassombro e com destemor a presença de Jesus em suas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes,
O nosso projeto chama-se Ai de Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador, nos ajude multiplicando em suas redes sociais esta pregação, este ensino, para que mais corações escolham viver junto ao Senhor Jesus e testemunhar Jesus com as suas próprias vidas. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.